Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Luigi descobre que sua cabeça foi enfeitada. Petra vai ter que se virar nos 30 para tentar se livrar da armadilha que o italiano trambiqueiro está preparando para ela e Hélio. Luigi não vai pensar nos sentimentos de Petra. Vai desmascarar a moça na frente de Antônio e Irene, com uma prova macabra. Petra ficará sem saída e faz uma coisa terrível. Hélio vai chorar. Ernesto vai para a cadeia e fica frente a frente com Irene. Antônio descobre um segredo sombrio que sempre esteve ao seu lado. Outra pessoa vai para a cadeia pelo ocorrido com Daniel. Tudo por culpa de Irene. A bruxa prepara uma cilada e um inocente será encurralado. Antônio decide fazer o velório dessa pessoa por conta própria. Deixa o like no vídeo para continuar assistindo a novela. Hélio e Petra estão se beijando no quarto do rapaz. E Luigi vem vindo pelo corredor, já pensando em dar uma surra em Hélio. Mas Anneli é quem pega os dois juntos e tira uma foto. Em seguida, a irmã de Lucinda encontra com Luigi no corredor e diz: "Vem comigo agora. Eu tenho uma coisinha para te mostrar." Luigi diz que não quer saber de nada, apenas quer encontrar Petra. Anneli mente. Diz que Petra não está na pousada, o engana. Consegue tirar o italiano da pousada. Mostra a foto que tirou de Hélio e Petra, o deixando furioso. Luigi vê a foto e reclama: "Santo Dio! Como você faz uma coisa dessas comigo, Anneli? Esse Hélio é mais esperto do que eu pensava." Anneli diz que tem a foto, que ela é uma prova para ser usada na hora certa. Luigi pergunta como assim, e ela avisa: "Com essa foto na mão, você pode acabar com a Petra e com o Hélio de uma vez só." Luigi diz que agora está entendendo, pensa rápido, e diz que teve uma ideia, que vai marcar um jantar para desmascarar Petra na frente de todos. Mais tarde, o italiano engole a raiva que está sentindo e se faz de bonzinho para enganar Petra. Avisa a moça sobre o jantar e manda ela convidar Hélio. Petra liga para Hélio e o convida para o jantar na fazenda La Selva, sem imaginar que os dois serão humilhados. Logo mais à noite, todos estão reunidos e o italiano avisa que chegou a hora de mostrar uma coisinha para todos. Antônio diz para ele parar de gracinha. Luigi diz que não tem gracinha coisa nenhuma no que tem para mostrar. Irene olha atravessado para ele, avisando que não quer saber de escândalos. Petra e Hélio se olham. Luigi diz que está sendo traído por Hélio e Petra. Antônio fica furioso e diz: "Como é que é? Eu duvido que a minha filha tenha feito isso, ô italiano miserável." Irene também defende sua filha. Diz que ela jamais faria isso. Luigi mostra a foto de Hélio e Petra se beijando e fala: "Tá aqui para todos vocês verem o que o meu amor fez com a minha cabeça." Petra e Hélio não sabem onde enfiar a cara. Luigi encara o rapaz e diz que ele é um malandrão que anda perturbando a cabeça de sua namorada, que por sua causa o estado mental dela piorou. Hélio diz que ele tá falando besteira, que só o que fez foi ajudar Petra. Mas Irene se mete, diz que Hélio é um intruso aproveitador e manda ele sumir da vida de sua filha para sempre. Petra fica em choque, com mais uma cena frustrante em sua vida, e pede para Luigi parar de atacar Hélio. Mas Antônio diz que Luigi está certo, que Hélio está se aproveitando sim da fragilidade para fazer a cabeça de sua filha. Hélio se defende, diz que sua intenção é a melhor possível e avisa que esse barraco armado por Luigi só vai prejudicar ainda mais Petra. Luigi o encara no fundo dos olhos e avisa: "A partir de hoje, você vai ficar longe do meu amor, porque senão, Hélio, eu juro que acabo com você." Petra não resiste e entra em pânico mais uma vez. Enquanto isso, Marino prende Ernesto e pergunta: "É melhor você confessar a sua participação no acidente do filho do Dr. Antônio? Você não tem saída, Ernesto." Ernesto diz que é inocente, que não sabe de nada
e de sua boca não sairá nada. Marino diz que os depoimentos de Caio e Ademir demonstram que há indícios da participação dele. Mesmo assim, o mecânico insiste que não vai falar nada e exige a presença de um advogado. Em seguida, Ernesto pede para ficar a sós com Dalva. Marino concorda. Ele encara sua mulher e fala: liga para aquela pessoa agora. Diz para ela que a coisa fedeu e eu tô precisando de ajuda. Dalva se afasta da delegacia. Vai até uma praça próxima. Liga e diz: o Ernesto tá preso. Você precisa livrar ele agora. Hoje. Antes que ele abra o bico. Nesse meio tempo, Marino liga para Caio e avisa: Caio, tenho uma ótima notícia. Acabei de prender o tal do Ernesto. Caio corre para a delegacia. Coloca os olhos em Ernesto, o segura pelo colarinho e diz: eu sabia que você estava envolvido. E parece que até o pescoço. Quem mandou você mexer no carro, hein? Ernesto choraminga, como de costume. Diz que não tem obrigação de falar nada, que da boca dele não sairá confissão nenhuma. Caio fica ainda mais possuído e pressiona o bandidão. Manda ele falar quem é o mandante agora mesmo. Nessa hora, Dalva já fez a ligação para o Peixe Grande, volta para a delegacia, vê Caio agarrado em Ernesto e manda ele largar o seu esposo agora mesmo. Mas Caio diz que não vai soltar, até ele falar quem está por trás de tudo. Marino pede para Caio ter paciência, avisa que Ernesto está no seu direito, que logo o advogado dele chegará, e assim poderá tomar o depoimento dele. Para acabar com a gritaria, Marino leva Ernesto para a cela. Nessa hora, Antônio e Irene chegam, e Tonhão pergunta: cadê? Eu quero ver a cara do miserável que acabou com meu filho, delegado. Marino avisa que o suspeito está na cela. Irene gela e Antônio avisa: anda, delegado, eu quero olhar para as fuças desse miserável. Me leva até ele. Marino pede para Antônio não ir até a cela, que Ernesto já avisou que falará somente na presença de um advogado. Mesmo assim, Antônio insiste, e sem saída, o delegado decide permitir que Antônio veja o bandidão. Irene vai junto. Ela e Ernesto se olham de canto. Antônio não percebe. Encara o homem e fala: então foi você? É você que me causou a maior tristeza da minha vida? Eu queria atravessar essas grades e te arrancar essas orelhas e tocar para os meus cachorros. Ernesto se encolhe todo. Olha para Irene, com a cara de pobre coitado. Antônio manda Ernesto abrir o bico e contar o que sabe. Mas o homem está decidido a não contar nada. Irene pede para Antônio se controlar, deixar que Marino o interrogue, que ele tem experiência para fazer o sujeito colocar para fora o que sabe. Antônio fica ainda mais fora de si e avisa: como é que você quer que eu me controle, Irene? Como é que você consegue ficar com essa pose, sendo que estamos diante do homem que acabou com o nosso Daniel? A bruxa diz que está sofrendo tanto quanto ele, mas avisa que precisa ser forte e esperar pela justiça. Antônio diz que sua vontade é fazer justiça ali mesmo, com as próprias mãos, nem que isso custe sua liberdade. Em seguida, Antônio encara o delegado e avisa: faça tudo o que você puder, delegado, para manter esse rato preso até ele confessar tudo. Marino promete que vai fazer o possível e o impossível para Ernesto abrir o bico. Mas o empenho do delegado será em vão. A ligação de Dalva surte efeito. Marino recebe o alvará de soltura de Ernesto e fica em choque com a rapidez que isso acontece. Já com os pés na ruas, livre, leve e solto, Ernesto avisa Dalva: a gente vai fugir. É a nossa única chance. Esse delegado vai me pegar. Eu tô sentindo isso, Dalva. Dalva concorda com ele e os dois planejam uma fuga. Enquanto isso, Irene fica apavorada com a possibilidade de Ernesto abrir o bico e manda Sidney sabotar o carro do casal fujão. Um acidente acontece e Ernesto morre na hora, e Dalva fica em coma. Dias depois, Dalva acorda do coma. Irene descobre, chama Sidney e fala: eu tenho um pequeno servicinho para você, Sidney. Espero que você não me decepcione. Sidney pergunta qual. Irene avisa que ele terá que se disfarçar de enfermeiro
e invadir o hospital para falar com uma pessoa. Ela pede para ele segredo absoluto, que Ramiro não pode saber e muito menos Antônio. O jagunço pergunta o que deverá ser feito. Disfarçado de enfermeiro, Irene diz que o serviço é rápido e que receberá uma bolada para fazê-lo. Irene fala tudo como deve ser feito, explica como ele deve agir assim que entrar no hospital. Horas depois, Sidney chega disfarçado de enfermeiro no hospital. Dalva vê o homem parado bem na sua frente e pensa em gritar por socorro, mas Sidney ameaça. É melhor você ficar quieta. Nada de chamar atenção. Eu não vou te matar, mas para isso, você vai ter que fazer o que eu mandar, entendeu bem? Dalva fica muda, escuta tudo e com medo diz que fará tudo como ele pediu. Nesse momento, Marino é informado que Dalva já pode dar um depoimento. Na mesma hora, o delegado corre para o hospital. Diz para ela contar tudo o que sabe, não esconder nada. Diz que sabe que Ernesto mexeu nos freios do carro de Daniel e exige que ela revele quem é o mandante. Dalva já sabe de tudo o que tem a dizer e, assim como Sidney pediu, mente, diz que foi Jonatas o mandante que está por trás de tudo. Marino acredita fácil, chama Jonatas para depor. Avisa que sabe que ele é culpado pelo acidente com o irmão de Caio. Jonatas diz que é inocente, que ele ficou louco da cabeça por afirmar uma coisa desse tipo. O delegado diz que não tá louco coisa nenhuma. Diz que tem o depoimento de Dalva, que ela afirmou que ele arquitetou tudo do início ao fim. Jonatas fica em choque, já pensando no rebuliço que isso vai dar. Nega seriamente sua participação. Marino libera o rapaz, mas avisa que ele não está livre de parar atrás das grades. Logo depois, Marino liga para Caio e diz: Caio, acabei de descobrir quem é o mandante, o responsável por tudo que aconteceu naquela noite com o teu irmão. Caio enche os olhos de lágrimas. O delegado pede para ele ir até a delegacia, que o assunto é sério. Caio chega, estufa o peito e pergunta: Quem é o infeliz delegado? Marino diz que Dalva confessou que foi Jonatas que armou tudo, em todos os detalhes. Caio sente o seu coração quase sair pela boca. Diz que isso não é verdade. Marino afirma que não tem erro, que agora está tudo esclarecido, mas avisa que precisam de provas contra Jonas para prendê-lo. Caio questiona: Como assim, delegado? Ela falou, não falou que foi o Jonatas? Então, prende ele! O delegado joga um balde de água fria no rapaz, dizendo que só o depoimento da Dalva não é suficiente para colocar Jonatas na cadeia. Caio fica irado e diz que vai ajudar nas investigações, que conseguirá provas contra o seu irmão. Na sequência, Caio procura Antônio e conta tudo o que descobriu. Antônio quase cai para trás e fala: O quê? O Jonatas? Só podia ser! Aquela gente não vale nada, Caio! Ele puxou o pai! É outro miserável! Caio diz que isso não pode ficar assim. Avisa que Jonatas passou de todos os limites. Fala que ele deve ter feito isso para tirar Daniel do caminho para ficar com Aline. Possuído, Antônio fala: Isso que você tá falando, Caio, tem fundamento? Faz todo o sentido do mundo! Antônio avisa que não vai deixar isso barato. Promete que vai fazer Jonatas pagar caro pelo que fez. Caio questiona o pai, querendo saber qual atitude tomará a partir de agora. Antônio diz que só tem um jeito dessa história ser menos sofrida. Eu vou fazer o gentil sentir a mesma dor que eu tô sentindo, Caio. Se teve velório aqui, vai ter velório lá também. Eu vou ter que sujar as minhas mãos, mas dessa vez é por uma causa merecida. Antônio procura Irene e diz que Jonatas é culpado pelo acidente com Daniel, que Marino já descobriu tudo. Irene se alivia com a notícia, e Tonhão nem imagina que a bruxa da mulher dele está por trás de tudo mais uma vez. Irene pensa rápido. Quer ver Jonatas dentro de um caixão, para o caso ser encerrado e ela sair com o seu nome limpo dessa história. Por isso a bandida encara Tonhão e diz: Isso não pode ficar assim. Por isso mesmo, Antônio, a gente precisa dar uma resposta à altura. Antônio diz que já pensou em tudo, que de hoje Jonatas não passa, que o que é dele está guardado. A bruxa se pendura no seu marido e implora: Me prometa uma coisa, pelo Daniel,
Traz a cabeça do Jonatas numa bandeja para mim. Eu quero arrancar os olhos dele. Antônio avisa que atenderá o pedido dela. Diz que hoje é capaz de tudo. Nada vai me impedir, Irene. Pode chover prego. Mas chegou a vez do gentil chorar na ponta do caixão. Eu vou dar o troco. Amanhã o velório será lá na casa deles. Isso eu te garanto. Irene aumenta ainda mais a raiva de Antônio por Jonatas, dizendo que Daniel poderia estar vivo agora. Ela comemora que Antônio, Caio e até mesmo o delegado estão acreditando que Jonatas é culpado. E por isso não quer ter dúvidas, pede para Antônio ter certeza que Jonatas foi pro saco quando fizer o serviço. Enganado por sua mulher, Antônio avisa. Eu sei que você tá sofrendo, Irene, mas uma coisa eu te garanto. Eu vou colocar o Jonatas dentro de um saco preto. Enquanto isso, Caio procura Jonatas e diz que já sabe que ele foi o mandante, o responsável pelo acidente com Daniel. Magoado, Jonatas nega qualquer tipo de participação. Jura de pés juntos que é inocente, que jamais faria uma coisa dessas. Cego de raiva, Caio não consegue enxergar que seu irmão fala a verdade. Diz que ele acabou com a vida de Daniel para ficar com Aline, e isso não terá perdão nunca nessa vida. Jonatas enche os olhos de lágrimas e diz: Eu sou inocente, Caio. Essa mulher tá mentindo. Isso é uma armação contra mim. Só pode ser isso. Caio não acredita em nenhuma palavra que sai da boca de seu irmão. Diz que ele é falso e mentiroso e vai provar que ele é culpado sim. Jonatas avisa que ele está sendo ignorante. Pede para não ser julgado, que provará sua inocência cedo ou tarde. Mesmo assim, Caio não aceita e fala: Eu descobri que você é meu irmão, mas também descobri que você é um bandido, Jonatas, e dos traiçoeiros. Nessa hora, o sangue dos irmãos sobe para a cabeça. Jonatas e Caio brigam, se rolam no chão até se esgotarem. Agora, aproveita e me conta, quantos anos de cadeia você daria para a bruxa da Irene? Deixe o seu voto nos comentários, que eu vou ler um por um. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like.